Passamos ao horário reservado à tribuna livre, com as seguintes regras: 15 minutos para a explanação da convidada, 30 minutos para saudações e questionamentos dos vereadores, limitando as perguntas a 1 minuto e 30 segundos por vereador. As inscrições para saudações e questionamentos à convidada deverão ser feitas pelo sistema no campo à parte. Conforme requerimento 076-00016 de 2023, de autoria do nobre vereador Ângelo Vagnoni, o horário da tribuna livre está destinado à senhora Salete Bagolin Bess, coordenadora da campanha, da equipe da campanha da Fraternidade 2023 na Arquidiocese de Curitiba, que vai discorrer sobre o tema Campanha da Fraternidade 2023 em Curitiba. Convido o vereador Ângelo Vagnoni para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra à convidada. 5 minutos, vereador. Não vou precisar desse tempo todo, mas hoje fará uso da palavra aqui na tribuna da Câmara dos Vereadores. Mais para baixo um pouquinho, por favor. Isso. Hoje vai fazer o uso da tribuna livre na Câmara dos Vereadores uma amiga, uma conhecida de há muito tempo, uma católica cristã aqui da cidade de Curitiba. A história da nossa cidade, nos anos recentes, nos últimos 20, 30, 40 anos, se nós olharmos do portão para baixo, lá para a região sul, nós vamos ver que concentra hoje quase 60% da população da nossa cidade, que foi crescendo nesses últimos anos. Hoje nós temos perto de 2 milhões de habitantes na cidade de Curitiba. E a região sul é densamente povoada. E neste período todo, a participação da comunidade foi intensa em várias conquistas do ponto de vista da cidade. O Beto Moraes, que é morador da região, o Zezinho, o Toninho da farmácia, o Zezinho do Sabará, o Marcos Vieira, todos têm uma vida, muitos daqui têm uma vida, mesmo aqueles que não moram na região, têm uma vida e conhecem a história da região sul, que é a região mais povoada da nossa cidade. E é nessa região onde que a religiosidade se fez presente de uma forma muito atuante, seja com evangélicos, seja com católicos. Mas a Igreja Católica, na década de 70 e na década de 80, teve um papel importante, como nas lutas de hoje, para discutir aquilo que o Zezinho veio trazer aqui, que é um problema de saúde. Nós não tínhamos a compreensão de que a prefeitura tinha que ter uma unidade de saúde no bairro. Nós tínhamos um ou outro equipamento no centro da cidade e as pessoas tinham que vir aqui. Então, essa proximidade, esta compreensão de que o poder público deveria estar próximo da população para garantir um atendimento rápido na saúde, é fruto de luta da comunidade. A mesma coisa em relação à creche para as mães. Hoje é uma realidade. Nós entendemos as creches como um direito universal das crianças e das mães, mas não era assim. E a Igreja Católica teve um papel importantíssimo de estar colado às lutas do povo para solicitar, para reivindicar, para dizer que nós queremos uma vida com mais fraternidade, com mais solidariedade, com mais satisfação em comunhar, em fazer a comunhão e celebrar as coisas da vida, como é ter uma criança, como é cuidar da saúde, como é ter um espaço de lazer. A escola pública também, a educação infantil de 4 a 6 anos é algo recente no Brasil. Em 2020 não tinha programa em 2010, em 2000, não tinha programa do Ministério da Educação sobre educação infantil. Não tinha nenhuma diretriz do Ministério da Educação. Realidade que na Europa já fazia mais de 60 anos.
que os sistemas educacionais cuidavam das crianças a partir dos 4 anos de idade, com educação pedagógica, com conhecimento, com reflexão, com as universidades envolvidas, particulares, públicas. E nesse dia de hoje nós temos a honra de trazer aqui um momento de reflexão sobre a vida, sobre o que é importante para todos nós, porque a Igreja Católica celebra neste mês a campanha da fraternidade. E a campanha da fraternidade deste ano tem um tema que diz respeito à vida de todos nós, que é a fome. Como que, para nós, na minha família, nunca foi abatida pelo flagelo da fome. Isso até me induz a perceber, a levar a crer que esse problema não exista, mas existe esse problema. Existe no Brasil. Pessoas que não, e crianças que não têm a nutrição suficiente para se desenvolver enquanto ser humano. Vereador Vaione, desculpa interrompê-lo, mas já estamos contando o tempo da tribuna daí para o convidado na sequência. Se o senhor tivesse me avisado, eu já teria concluído. 30 segundos. Então, é com muita satisfação e muita honra que a Salete, que é coordenadora da campanha da fraternidade, vai trazer esse debate, vai trazer um pouco à luz o planejamento que a Igreja Católica tem para este ano desta campanha, não só em Curitiba, mas no Brasil inteiro. Salete, seja bem-vinda. Para nós é uma alegria e uma satisfação tê-la aqui na Câmara de Vereadores de Curitiba. Mais comprido, né? Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Senhor presidente, agradeço a oportunidade de estar aqui nesta casa, Casa do Povo, Casa de Leis. Como o vereador Ângelo Vaione já apresentou, eu sou a Salete Bess, faço parte da equipe da campanha da fraternidade. Coordeno a equipe da campanha da fraternidade na Arquidiocese de Curitiba. Então, aqui também em nome de Dom Peruso, que é o nosso arcebispo. Nós temos uma apresentação para nos ajudar com esse tema da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade acontece no Brasil há mais de 60 anos. Proposto, então, pela Igreja Católica, a partir da CNBB, mas como nós podemos perceber, não é algo que diz respeito apenas a pessoas católicas. Quando nós tratamos de fraternidade, e neste ano, fraternidade e fome, é algo que atinge a toda a sociedade. Então, é um convite que a Igreja nos propõe e nos chama a atenção para algo que flagela muitos dos brasileiros e brasileiras. Então, aqui nós temos o cartaz da campanha da fraternidade, Fraternidade e Fome. Lá no meio do cartaz tem uma frase bíblica: dai-lhes vós mesmos de comer. Este é o lema da campanha da fraternidade deste ano. É um mandato do próprio Jesus. Não é algo que ele nos diz, olha, se der, vereadores, vereadoras, sociedade, vocês deem de comer. Não, ele dá, é um imperativo, é um mandato de Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então, é uma preocupação que precisa estar presente nas nossas vidas. Podemos passar, por gentileza? Isso, pode ir passando. O objetivo geral desta campanha da fraternidade, obrigada, é sensibilizar. Vocês percebam que essa sensibilização de quem? Da sociedade como um todo e a Igreja. Então, a sociedade vem em primeiro lugar aqui, para a gente ter essa noção de que o quão importante, o quão necessário se faz nós estarmos atentas a essa questão. Então, sensibilizar a sociedade
para enfrentar o flagelo da fome. Como disse o vereador Vanhone, talvez nesta sala e as pessoas que estão nos acompanhando, nós não sabemos o que significa ter fome. Nós temos aquela fome momentânea, né? De que tomamos café da manhã e daqui a pouco nós vamos ter uma fome do almoço, do jantar. Mas muitos dos nossos irmãos e irmãs têm essa fome constantemente. Também sofrido, então, por irmãos e irmãs, por meio de compromissos. Então, a gente enfrentar esse flagelo da fome a partir de compromissos concretos que transformem a vida das pessoas, a realidade, mas não é qualquer ação, a partir também do próprio Evangelho de Jesus, que diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Podemos passar, por favor? Aqui nós vemos, então, um primeiro passo, o texto base que nós temos em mãos, ele traz um método de trabalho, um método de levar o assunto para a sociedade, para nós todos. Ver, julgar e agir. Então, o primeiro passo é ver a realidade. Ver essa realidade que está nos nossos bairros, no Brasil inteiro, e não diferente aqui, infelizmente, também na nossa cidade de Curitiba. Então, esse primeiro passo. E agora nós vamos olhar alguns números que trazem um pouco esse retrato da realidade. O texto base traz como segurança alimentar. Não vou aqui discorrer o que é segurança alimentar, nós temos em mente o que é isso. Segurança alimentar, apenas 41% dos domicílios brasileiros vivem em segurança alimentar. Ou seja, aquelas pessoas que sabem o que vão ter hoje no café da manhã, no almoço, no jantar, amanhã, semana que vem, o mês que vem, sabe o que vai ter, o que dar de comer para os seus filhos. Mas 58% vivem em insegurança alimentar no Brasil. 58%. Isso são 125 milhões de pessoas. Talvez a gente fale em números. Números é uma coisa tão fria, né? Mas vamos pensar em 10 estados do Paraná, 10 estados do Paraná que passam fome no Brasil. Essa é a relação dos 125 milhões. E como insegurança grave, que é a fome mesmo, são 33 milhões de pessoas no Brasil. Agora, alguns dados também sobre a fome no Paraná. Como insegurança leve, nós temos 29%, insegurança moderada, 15%, e insegurança grave, 8% no estado do Paraná. Menos da metade dos lares paranaenses, então 46%, vive dentro da chamada segurança alimentar. Então, eu trago esses dados, esses números, mas a gente entender que são números, sim, mas atrás desses números são pessoas, são famílias inteiras que vivem nessa condição. Podemos passar, por gentileza? Então, na nossa capital do estado do Paraná, Curitiba, o preço da cesta básica, então, calculado pelo DIEESE, é de R$ 688, ou seja, 61% do salário mínimo. A gente sabe que grande parte das famílias não chega a ter essa renda de salário mínimo. Então, fica a desejar, e aí está o resultado também, quando se mostra essa questão da insegurança alimentar. Pode passar? Bom, à luz da palavra de Deus, como eu trouxe aqui o lema, dai-lhes vós mesmos de comer, que é esse segundo passo, podemos passar? Iluminar, então, essa realidade à luz da palavra de Deus. Isso, pode passar bem rapidinho, esse é o lema, podemos seguir. Esse agir para transformar a realidade da fome é o que nós pretendemos, então, enquanto igreja, mas também enquanto sociedade. E aqui nós estamos numa casa de leis, onde passa boa parte da vida das pessoas,
dependendo do que os senhores e as senhoras votem, conforme a lei que é estabelecida no nosso município, esse número de pessoas que passam fome ele pode aumentar ou diminuir. Não depende apenas da Câmara Municipal, mas grande parte porque nós trabalhamos questão de políticas públicas do município aqui nesta casa. Então, aqui também se faz necessário esse olhar para essa realidade. O motor do nosso agir não é outro senão o próprio mandato de Jesus e esse segmento. E nós precisamos ter esse empenho, então, na construção de estruturas justas. Precisamos, sim, mudar a questão estrutural, porque a fome é, sim, uma questão estrutural. Podemos seguir. O estado do Mato Grosso, aqui tem um cartaz, né, com oferta de osso de boi. Ainda no ver, nós sabemos que o estado do Paraná está entre os maiores produtores de alimento. O estado do Mato Grosso é o primeiro produtor de alimento, mas é o estado que tem oferta de osso de boi, tem fila para compra de osso. Então, qual que é a contradição? Por que existe tanta fome no nosso país e no mundo, se a produção de alimento ela é suficiente? Então, fica esse nosso questionamento. Então, aonde está, não é na produção o problema, mas é nas sequências depois, desde a distribuição até desperdício e tudo mais. Agora, nós podemos nos perguntar o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer. E aí eu gostaria de que os senhores, as senhoras, enquanto legisladores dessa cidade, também o pudessem fazer. O que nós, Câmara Municipal, podemos fazer para acabar e mudar essa realidade para esses milhões de pessoas que passam fome. Podemos passar, por gentileza? Então, assim, nós temos muitas ações. Muitas ações. Eu trago aqui pequenas ações, pequenas no sentido de números, não na ação em si. As ações sociais das igrejas, sejam evangélicas, católicas, todas as igrejas têm a sua ação social, que ajuda a amenizar a situação da fome para aquelas famílias na sua região. Iniciativas de solidariedade, como o caso de distribuição de marmitas da terra, marmitas para o povo em situação de rua, cestas básicas, tudo isso é feito pela sociedade civil, é feito pelas igrejas. Mas nós sabemos que isso é insuficiente, porque isso atinge aquele primeiro passo, que é matar a fome momentânea. Mas essa é uma ação que ainda não muda as estruturas. E nós precisamos de mudanças de estrutura, mudanças de paradigmas, para que, de fato, a realidade seja diferente, seja como Jesus mesmo nos pede, né? Ele diz que veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Não é qualquer vida, não é uma vida medíocre, não é uma vida que passa necessidade. Não é essa a vida que Jesus quer de nós. Então, é uma vida para que todos tenham vida e vida em abundância. Podemos passar, por gentileza? Antes do texto, trazer também, então, todas essas ações que são propositivas, mas nós precisamos pensar, então, nessas mudanças de estrutura. E eu convido aos senhores, às senhoras vereadoras, a nós pensarmos políticas públicas, porque nós temos vários estágios de ação. A nossa ação pessoal, né, senhor presidente? Nossa ação pessoal de cada um de nós, que é desde evitar o desperdício, o mínimo que a gente pode fazer, a partilha, a nossa solidariedade. Nós temos as questões de ações coletivas ou comunitárias, que a nossa comunidade pode fazer, de uma horta comunitária, promoção de cursos, que isso ajuda a promover a vida. E um terceiro passo, que é o que atinge de forma mais
abrangente são as políticas públicas. E aqui é o espaço dos senhores, das senhoras, né? Da gente pensar coletivamente. E eu penso que nós podemos, sim, fazer um trabalho em rede. Não dá para deixar só no colo do Poder Legislativo ou Executivo a resolução desse problema, que flagela milhões e milhões de irmãos nossos, mas também não podemos deixar só para as ações sociais das igrejas ou as nossas ações pessoais. É um trabalho coletivo, então nós precisamos, sim, buscar parcerias. Para encerrar esse momento aqui, depois estou à disposição para as suas colocações, trago aqui um texto bastante antigo, de 1940, mas que, infelizmente, é tão atual. O Bicho, de Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não a examinava, não cheirava. Engolia com velocidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, senhores vereadores, senhoras vereadoras, era um homem, era uma mulher, era uma criança. Então, essa é uma realidade muito triste, muito dura e que nos envergonha. Nos envergonha, como diz Papa Francisco, a fome é uma vergonha e um flagelo para todos e todas nós. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, senhora Salete Bagolin Bess. Eu a convido para que faça parte desta mesa, já que está à disposição, a partir de agora, dos nossos vereadores e vereadoras, para que possam fazer seus questionamentos. Primeira vereadora inscrita para questionar, fazer saudação, vereadora Noêmia Rocha, com a palavra, 1 minuto e meio. Na sequência, vereador João das Cinco Irmãos. Faremos blocos de 3 vereadores e, na sequência, as respostas. Muito obrigada, senhor presidente. Quero elogiar a iniciativa do vereador Ângelo Vagnoni. Quero elogiar a explanação da Salete. Eu sou evangélica, filha de pastor, desde que nasci. Sou assembleana desde que nasci. Mas admiradora dos trabalhos da comunidade religiosa e também da comunidade católica. Nós sabemos, e a senhora falou várias vezes, da participação efetiva aqui do Parlamento. Nós temos muitas limitações, mas muita boa vontade de busca de políticas públicas. Inclusive, eu quero ressaltar aqui aos vereadores que nós vamos, daqui a pouco, votar o orçamento da Fundação de Ação Social, que é um dos mais baixos. Diante do cenário, das demandas que nós temos enfrentado em relação a moradores em situação de rua, é muito grande para o pequeno orçamento que é destinado à área social. A minha pergunta é se, dentro desse contexto, a senhora falou muito de fome, mas existe um projeto importante também da Igreja Católica, não sei se a senhora tem informação, de casas de recuperação para dependência química, que também é um trabalho relevante e que é muito carente da participação do poder público. O poder público é bom para fiscalizar, mas precisa ver as organizações sociais como parceiras e não como inimigos. E isso nós temos enfrentado, porque as organizações sociais das igrejas estão com dificuldade de formalizar, justamente pelo alto índice de cobrança de documentação, certo, mas é muito mais cobrado do que estendido a mão. O que essa casa pode fazer no sentido de colaborar com esse projeto social? E uma pergunta, a gente sabe que o Vaticano é rico, a gente tem informação que o Vaticano é poderoso. Qual a participação do Vaticano ou da igreja num todo, ou é trabalhos voluntários com arrecadações voluntárias? Muito obrigada, Salete, bem-vinda à casa. Próximo vereador a perguntar, vereador João das Cinco Irmãos, na sequência a professora Josete, aí passamos para as respostas. Bom dia a todos, todas. Não é só para parabenizar a iniciativa do vereador Vagnoni, também a explanação da senhora Salete, um tema muito relevante, né? Muito caro para mim, que sou um vereador que atuo muito na parte social, na parte do esporte, levando o social ao esporte junto como uma ferramenta de inclusão.
no nosso mandato, nosso grupo, nosso time, nossos assessores, a maioria é oriundo desse trabalho social realizados em comunidades. A gente tem essa satisfação de ter um time que está sempre buscando exatamente isso, fazer a diferença lá na ponta que os mais precisam. E daí esse tema, né, desse ano, muito interessante, dar voz de mesmos de comer, uma palavra de Jesus, às vezes fala de igreja, né, falando de igreja cristã, evangélica ou católica. Acho que é um dos grandes papéis da igreja, né, ide e pregar o evangelho, mas não só o evangelho, mas levar para as pessoas, dar de comer, né. Então, o tema desse ano é muito interessante e relevante. A gente sabe que até nas nossas cidades, grandes cidades ainda, a gente observa o problema da fome, nos rincões do Brasil também, infelizmente. Então, é só parabenizar, e também a gente está trabalhando lá na Regional do Cajuru para levar uma mesa solidária lá junto com a Secretaria de Segurança Alimentar. A gente está batalhando. Eu acho que esse ano, se Deus quiser, a gente vai ter esse equipamento lá para também levar esse projeto da Prefeitura, que é muito importante nesse tema. Seria isso, muito obrigado, só para deixar aí meus parabéns à explanação. Obrigado. Próxima vereadora a perguntar, a vereadora professora Josete, com a palavra. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar a iniciativa do meu companheiro de partido, vereador Ângelo Vagnoni, agradecer a presença da Salete, que já nos conhecemos aí de muitas caminhadas, né? E sabe que eu admiro muito o teu trabalho, né, junto à SEBS e nesse momento também à frente da campanha da fraternidade. É um tema muito pertinente, né? O nosso país hoje tem mais de 130 milhões de pessoas em insegurança alimentar, então isso vai desde uma situação mais leve até a fome extrema. Então, é muito preocupante, porque o Brasil já tinha saído do mapa da fome em 2014, né? E agora, nos últimos 5 anos, aí, retorno a esse mapa, o que é lamentável. E, obviamente, as igrejas têm seu papel, é isso que você está trazendo aqui para nós, né? Mas nós, aqui na Câmara, temos que cobrar políticas públicas de acesso à alimentação. E hoje nós temos uma Secretaria, né, Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem essa responsabilidade, que tem esse papel. Então, nós precisamos ampliar os recursos para essa secretaria. 30 segundos. Para que realmente a gente garanta o acesso a todos e todas, né, os cidadãos curitibanos. Então, seria isso. Gostaria que você comentasse um pouquinho, se você tiver, né, elementos para isso também, em relação ao mapa da fome, porque eu acho que é importante trazer essa dimensão. E dizer que também o povo tem fome de teto e moradia, e nós temos aqui a representação de moradores da ocupação Tiradentes 2, que certamente estarão daqui a pouco aí as galerias trazendo sua pauta. Obrigado, vereadora. Passo a palavra à senhora Salete para que possa fazer a resposta a este primeiro bloco de questionamentos. Acho que é algo que precisa, como eu falei, o trabalho em rede, ele é fundamental. Quando a igreja propõe esse tema, não quer apontar culpados, mas quer buscar soluções, né? Quando a gente traz, então, não vim aqui para, nesse sentido, agora o legislativo, o executivo desta casa são os culpados porque Curitiba passa fome. Não é essa a questão, mas buscar juntos esta solução, né? É importante quando a vereadora Noêmia traz essa questão do orçamento, porque só de boas intenções ninguém vive, né? Nós vivemos de quando o orçamento é destinado para aquelas situações que a comunidade, que a sociedade necessita. Então, é fundamental, sim, a luta para que o orçamento seja destinado para aquelas situações, principalmente no momento em que nós estamos com um grande número de pessoas que passam fome. Nós precisamos, sim, buscar e priorizar
esses investimentos, os nossos recursos públicos nessas situações, seja na FAS, e a vereadora professora Josete colocou muito bem, o povo não tem fome só de comida, mas tem fome de justiça, tem fome de beleza, tem fome de políticas públicas. Então, não é só dar arroz e feijão e está tudo certo, né? Porque quando nós falamos em segurança alimentar, não é só a pessoa viver de arroz a semana inteira. Ela não vai morrer porque ela comeu arroz a semana inteira, mas que situação, como que vai estar a saúde dela? Vai ter todas as proteínas que precisa e tudo mais? Não. Então, nós precisamos, sim, estar preocupados com que essa pessoa também tenha acesso a uma moradia digna, salário justo, para que ela, de fato, por si só, possa ir no supermercado e comprar aquele alimento que ela deseja, com a marca que ela quer, não com aquilo que vem numa cesta básica, que é o que é possível naquele momento. Em relação à questão, questão das casas de dependentes químicos, que a vereadora Noêmia coloca, todas as ações que são em prol e de solidariedade, na busca de atender a uma determinada situação, elas são muito, muito bem-vindas na sociedade. Então, quando nós tratamos de dependência química, também tem a ver com a questão da fome, porque muitos dos dependentes estão nas ruas hoje e passam fome também. Então, se a gente consegue casar, né, toda essa questão do acesso a possibilidades de cura e de alimento, e de medicação, e de tratamento, nós vamos ter uma sociedade muito mais saudável, em todos os aspectos. E isso não diz respeito apenas aos dependentes químicos, mas às outras várias situações. A professora Josete fala também na questão da segurança alimentar, do mapa da fome. Nós estamos retomando hoje a Secretaria Nacional da Segurança Alimentar, que nós tínhamos no período passado, no governo federal passado, nós tivemos o cancelamento, a exclusão do CONSEA, quase que finalizamos a CONAB, que é o órgão regulador dos alimentos, que facilita no processo de compra e atendimento às questões de quando tem catástrofes ou preço alto, e é o órgão que regula, né? Nós tivemos a finalização desses órgãos, e hoje nós estamos retomando. Então, isso é muito importante, é um dos elementos importantes para o combate à fome no nosso país. E assim nos órgãos municipais e estaduais também. O fortalecimento desses espaços, porque ali está toda a sociedade civil representada no CONSEA, então é um momento, sim, de nós fortalecermos esses espaços. Quanto ao Vaticano, a vereadora perguntou, mas não está aqui, eu não posso responder pelo Vaticano, mas eu só tenho a dizer que a Igreja Católica é uma das entidades que mais tem ação social, ou mais tem ações de caridade no Brasil, no mundo inteiro, né? Quando nós falamos em santas casas, nós estamos falando das igrejas católicas que iniciaram esse trabalho. Então, não vou responder pela questão do Vaticano, mas sim pelas obras de caridade que a própria igreja tem. Se nós fizermos, eu não tenho aqui esses dados agora, mas todas as nossas igrejas têm a ação social. Então, isso, com certeza, se a gente pensar, vamos tirar todas essas ações que as igrejas fazem na nossa sociedade, como estariam essas pessoas que são atendidas pelas nossas comunidades? Só deixo esse questionamento para nós refletirmos. Quero fazer um apelo aos vereadores, principalmente aqueles que indagarem a nossa convidada, que pelo menos no momento das respostas permaneçam aqui no plenário, para que a gente não tenha desperdício dos comentários. Mauro Bobato, Marcos Vieira e Bruno Pessutti. Com a palavra, Mauro Bobato. Obrigado, senhor presidente. Tito Zeglin. Apenas eu vou desejar as boas-vindas. Salete, seja bem-vindo a essa casa, já novamente, como os outros vereadores falaram. Enaltecer a
a escolha do vereador Ângelo Vagnoni, comentar sobre a região sul. Eu ri aqui quando se falava, porque o Umbará não cresceu tanto, mas também tem seus potenciais. Sobre o programa, a campanha da fraternidade, eu queria só deixar registrado, ontem a gente teve a oportunidade de acompanhar o programa Mesa Solidária, onde o prefeito fez um evento para 1 milhão de coisas, que é a comunidade também. A prefeitura disponibiliza os espaços, Salete, mas é a comunidade, são as igrejas evangélicas, a igreja católica. Um dia o prefeito até me pegou no pé, o Rafael Greco, que a minha filha vinha de madrugada com o pessoal do movimento da igreja católica distribuir alimento, querendo ajudar. Mas aí ele acabou me falando assim, bobada, eles vêm de manhã, acabam ficando vulneráveis. Então ele quis disciplinar. O Mesa Solidária no começo foi um impacto meio pesado, e eu aqui quero deixar o registro do secretário Guzzi, o trabalho que a Josete fez à frente da Frente Parlamentar da Segurança Alimentar aqui foi muito importante para conseguir entrar num consenso, para procurar. E é assim, o poder público, as entidades civis também conseguiram achar um termo, e eu sigo o que o vereador Ângelo Vagnoni falou assim, a minha mãe acaba tendo a percepção que a gente não existem pessoas com fome, porque a gente é abençoado por algumas situações, acaba conseguindo não passar por esse flagelo, mas também já vivenciei realidades difíceis em algumas situações. Nas comunidades que a gente convive, são pontuais, mas eu acredito que todo ser humano, independente de agente político, público, da iniciativa privada, todo mundo tem interesse, ninguém quer ver um irmão ou uma irmã sofrendo. E parabenizo as atividades da Igreja Católica, porque eu sou um católico não atuante, Salete é minha mãe que é me guelala, mas elas fazem um trabalho social, pessoal da terceira idade, elas acabam ajudando isso aí. Então essa atividade é imprescindível, não tem nem como se imaginar o que você só apontou assim, vamos parar, não tem como mensurar o que é feito. E ninguém fala nada disso aí, porque todo mundo faz de coração, mas prestigiar e procurar avançar cada vez mais. Bem-vindo à casa mesmo. Vamos para o próximo, Marcos Vieira, líder católico da região do Sítio Cercado. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar aqui o vereador Ângelo Vagnoni por trazer esse tema tão importante. E, Salete, cumprimentar você, né, e parabenizar pela explanação do tema. Nós sabemos o quanto é importante discutir esse tema que a CNBB trouxe na campanha da fraternidade desse ano, né, que é fraternidade e fome. E essa reflexão do lema, dá-lhe vós mesmo de comer. Não é esperar que o outro dê. É importante que todos nós façamos a nossa parte. Mas você fala de algo que é muito importante. Não adianta, nós já sabemos todos os trabalhos sociais que são feitos, né, a cesta básica, a marmita, que isso vai resolver o problema momentâneo. Mas é preciso políticas públicas que possam fazer com que essa situação da fome seja resolvida de uma vez por todas. Nós não podemos admitir que num país, num estado que produz tanto alimento, nós temos aí um número tão alto de pessoas dentro desse indicador da insegurança alimentar. Então, parabenizar a CNBB e dizer que é somente através de políticas públicas que nós vamos conseguir resolver esse problema da fome. Mas eu queria, Salete, fazer uma pergunta, eu não sei se você vai ter essa resposta agora, mas nós vemos o quanto as igrejas trabalham com essa questão da fome, através das pastorais das partilhas e todas as ações que são feitas. Hoje, dentro da Arquidiocese de Curitiba, é possível já ter um número, quantas cestas básicas são distribuídas para poder matar a fome, pelo menos nesse momento desesperador das pessoas. E também gostaria de fazer um registro que, se não fosse esses trabalhos sociais das igrejas, da Igreja Católica, as demais igrejas e tantos outros grupos, o que seria da população diante dessa pandemia que nós passamos? O poder público não conseguiria matar a fome de todas as pessoas. Seria isso. Muito obrigado. Terceiro participante do momento, líder da paróquia Santo Agostinho, Bruno Pessutti. Participação ativa. Muito obrigado, presidente Tito Zeglin. Parabenizar a Salete e o vereador Vagnoni pela iniciativa da Tribuna Livre. Nós sabemos que a música, o poeta disse que o Brasil é abençoado por Deus. E nós somos o maior produtor de alimentos para o mundo. E ainda assim há pessoas que passam fome no Brasil. O Paraná mesmo irá produzir mais de 30 milhões de toneladas de soja. Claro que não dá para tratar somente a soja como um produto paranaense, mas nós também somos o segundo maior produtor de proteína animal. Temos aqui próximo a produção de sucos através da tangerina, a região norte do estado, Paranavaí laranja. O Paraná é um estado abençoado por Deus e nós não podemos aceitar e admitir que existam pessoas passando fome. Não muito tempo atrás, essas pessoas eram tratadas como invisíveis. E é importante que a Pastoral e a CNBB
de uma maneira geral, trabalhem para que as pessoas não sintam fome e garantam a sua nutrição, a sua segurança alimentar. Aqui no município de Curitiba, nós temos a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, porque, como foi falado, não somente arroz, mas uma alimentação balanceada, e é um trabalho que está sendo feito com muita galhardia pela nossa gestão municipal para fazer com que as pessoas não sintam fome, e não somente isso na cidade, tenham uma alimentação equilibrada. Ontem comemoramos a refeição 1 milhão na mesa solidária, uma importante ação do município para garantir a segurança alimentar de todos aqueles que estão na cidade de Curitiba. E falar, né, que o orçamento da secretaria era de 19 milhões e hoje está em 40 milhões de reais e precisa ser cada vez mais ampliado. Afinal, essa secretaria cuida do Armazém da Família, das hortas comunitárias e de outras tantas iniciativas que visam apenas garantir a segurança alimentar e nutricional das pessoas na cidade de Curitiba. Mas parabéns a Vossa Senhoria pela apresentação na data de hoje. Muito obrigado. Salete, fique à vontade. Agradeço a participação dos senhores. Essa questão da mesa solidária e todas as ações que são possíveis, como eu disse na minha apresentação, a importância de nós termos esse trabalho em parceria. Senhor vereador, quando o senhor coloca também a questão das ações sociais da igreja, então toda essa iniciativa, nós podemos utilizar dos espaços religiosos das várias igrejas e denominações para atender também as questões da política pública. Por que não? Né? Nós podemos fazer um restaurante popular em determinadas igrejas, enfim, são essas parcerias que eu acredito que são necessárias para que nós vamos, de fato, eliminando esse problema da vida das nossas famílias. A questão do número de cestas básicas, nós estamos fazendo esse levantamento, vereador Marcos Vieira, mas nós já chegamos aí um número aproximado de 10 mil cestas básicas por mês. Isso, assim, o que a gente consegue alcançar, né? Porque a gente sabe que existem muitas ações que elas são, assim como tem os invisíveis ou os invisibilizados, que são as pessoas que passam fome, que a sociedade quer invisibilizar, nós também temos as ações invisíveis nesse combate. Porque muitas pessoas fazem a sua ação solidária, de caridade, e não fazem a mínima questão de aparecer. Então, esse dado acaba sendo impreciso nesse sentido, né? Mas eu acredito que é isso, né, no sentido das parcerias que nós precisamos e necessitamos fazer enquanto sociedade civil organizada. Concluiu, Salete? Vamos para o próximo bloco. Lembrando a todos que a brevidade nas perguntas e nas respostas fará com que a gente tenha sucesso na nossa audiência, na nossa tribuna, já que temos mais 9 minutos o nosso prazo regimental. Pastor Marciano. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, dona Salete. Quero parabenizar o vereador Ângelo Vaione por trazer a essa casa um assunto tão rico, tão importante, que é valorizar a dignidade da pessoa humana. Quero apenas só parabenizar, dona Salete, pela sua paixão, pela sua dedicação com o próximo, porque é muito bom servir. E um assunto como esse aqui se planta uma semente que com certeza dará muito fruto. Então, parabéns e pode contar conosco. Obrigado, pastor. Sidney Tualdo. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a Salete pelo excelente trabalho que faz à frente esse setor, né, tão importante, né? E eu, como cidadão curitibano e católico e que faço parte da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Butiatuvinha, no Covid, houve um empenho muito maior da população em ajudar o próximo. E isso não podia se perder, nunca pôde se perder, e principalmente agora. A fome tem pressa, só que a fome não pode ser só para hoje, temos que pensar sempre à frente. Então, eu também, na questão, já em 2 anos de Covid, a gente conseguiu, junto lá à igreja, e junto ao clube que eu presido, a Cidade de Iguaçu, a gente fez campanhas solidárias, arrecadando mais de 2.000 toneladas de alimentos. E eu digo que hoje a gente pode pensar em fazer campanhas assim,
com várias entidades, seja com clubes, associações, igrejas, das diversas igrejas que sejam, porque realmente ainda é uma pena que o Paraná... Menino Jesus de Praga, vereador Oscalino do Povo, com a palavra. Muito obrigado, presidente em exercício, grande católico, vereador Tito Zegrin. Quero agradecer ao companheiro Vagnoni, que traz um tema significativo, principalmente em tempos difíceis aí mundialmente em relação ao coronavírus. E me alegro, a senhora Salete, de estar trazendo os saberes de outras regiões para passar para nós, e essa troca de experiência. A senhora hoje aí está representando o nosso bispo, Dom Peruso, que no domingo vai ter o bispo auxiliar. Graças a Deus, ficou um bom tempo, difícil para ele, mas um bom pastor, sempre as ovelhas está arrebanhado. Dona Salete, eu vejo o voluntariado até muito grande, mas as igrejas, a gente percebe que as igrejas podem sair voluntários das associações de moradores, enfim, como descentralizou muito os serviços públicos e também esta ajuda alimentar, ela também está se distanciando, está indo para os bairros, de repente, hortas paroquiais, produtos que o governo federal também aprende, carretas. Eu tive a oportunidade de receber no bairro Guaíra 2 carretas de feijão que vieram da Lapa, a gente pagou o transporte, veio de Querência do Norte, uma carreta de arroz, vê como é que está esse segmento desses produtos apreendidos pelo governo federal nas estradas, né? E ainda também percebo que as igrejas, elas têm um espaço, as associações que hoje estão assim bem desatualizadas nesse voluntariado. 30 segundos, vereador. De repente, ali tem pessoas que podem ajudar a liderar e até mesmo ser contemplada e estender isto. Eu estou aberto na nossa região. Muito obrigado, parabéns por estar aqui conosco. Paz e bem. Salete, com a palavra. Obrigada, vereadores, pelas colocações. Nós estamos numa retomada, eu acredito, de muitas ações que vão fazer a diferença nas vidas das pessoas. Quando o vereador Oscalino traz a questão das hortas, nós temos muitas hortas comunitárias em espaços públicos, mas também em espaços de igrejas, enfim. Essa é uma das possibilidades, sim, que faz com que nós podemos contribuir para essas famílias. Como eu falei na minha apresentação, nós temos várias ações, são as ações pessoais, comunitárias e as ações sociais como um todo. E nós temos uma outra questão também. Essa nossa ação, num primeiro momento, e nós trouxemos muito isso, que é o que as igrejas fazem, ou entidades, que são as ações primeiras, as ações de caridade. Então, essa ação principal, que é, como disse o vereador, quem tem fome não pode esperar. A fome, ela tem pressa. Então, essas são as ações de caridade. Um segundo passo, que são as ações de promoção humana. Aí nós podemos trazer aqui, o senhor trouxe a questão de hortas comunitárias, nós temos padarias comunitárias, temos várias nas cidades, nas comunidades, temos tantas outras ações de busca de trabalho e renda, né, balcão de empregos, digamos assim, nas nossas comunidades. Então, são ações que vão ajudar as pessoas a terem essa promoção humana, porque eu acredito que ninguém gosta de estar vivendo de uma cesta básica. A dignidade das pessoas está ali colocada. Quer dizer, quando a pessoa mesmo pode, por si só, buscar a sua dignidade, com certeza a sua vida se modifica. Então, essa questão da promoção humana ela é importante. E é importante, então, nas nossas comunidades, nós termos essa atenção. E o terceiro passo, que é, de fato, as políticas públicas, novamente aqui colocadas, que são ações de governo, que são ações que
vão mudar de fato a vida das pessoas. Isso quer dizer emprego, salário justo, divisão das riquezas, retomada, talvez, ou criação de projetos sociais como PAA, PENAI, que fazem com que o governo compre dos pequenos agricultores, então, contribuindo que os pequenos agricultores estejam na terra e trazendo, então, esse alimento para as pessoas que mais precisam. Então, de fato, aí são as nossas ações de solidariedade, mas as ações também de governo que vão fazendo a diferença na vida das pessoas. Convido o Bruno Pessutti, vereador, para que secretaria a nossa audiência. Vereador Ângelo Vagnoni, com a palavra para as considerações, já que a Geórgia não está presente, estava inscrita e as inscrições já foram encerradas. Querida Salete, muito obrigado em nome dos vereadores pela sua presença. Eu acho que tanto a fala do Bruno Pessutti quanto a fala da Noêmia trazem dois dados para nós. Primeiro, é que a humanidade já conseguiu chegar à ciência e à tecnologia para resolver o problema de fome em qualquer lugar do planeta. Isso há mais de 60 anos. O nível de produtividade, vereador Rodrigo Reis, do que nós alcançamos em 1 metro quadrado, se compararmos isso a 70, 80 anos atrás, é um absurdo do ponto de vista de desenvolvimento. Então, nós temos genética, nós temos pensamento, nós temos ciência química, enfim, ciência de como mexer com a terra, que aumenta a produtividade do arroz, do milho, do feijão, de todos os produtos necessários a manter Conclua, vereador. A saúde do ser humano. E a vereadora Noêmia traz algo que a igreja também tem uma preocupação fundamental, que é a saúde da alma, que é hoje um problema do mundo moderno que a gente vive, que é o problema da drogadição, do alcoolismo, que desestrutura as famílias na nossa sociedade. Então, parabéns pela sua vinda aqui, trazer esses dados todos e permitir que, nesse momento, nesta quarta-feira, a Câmara de Vereadores fizesse essa reflexão tão importante junto com a Igreja Católica no que diz respeito à campanha de fraternidade em relação à fome. Muito obrigado. Muito bem. 2 minutos para a Salete fazer as suas considerações finais. Minha palavra aqui é de agradecimento, mas aproveitar também para convidar esta casa para a sessão solene sobre a campanha da fraternidade que nós teremos no dia 5 de abril, às 19 horas, aqui nesse espaço. Então, no dia 5 de abril, com a presença de Dom Peruso e outras pessoas também, mas já gostaria de imediato convidar os senhores e as senhoras a se fazerem presente nesta sessão solene do dia 5 de abril. E agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo esse tema que atinge pessoas, não são números, eu volto a falar, a gente traz os números para que a gente tenha essa ideia do que significa, mas que são pessoas que dependem, sim, das ações de solidariedade, mas também dependem da divisão da riqueza do nosso país de forma mais igualitária, justa, para que todos e todas tenham essa oportunidade de formar a sua família com dignidade. As pessoas têm fome de comida, mas têm fome de justiça, de pão, de trabalho e de relações saudáveis. Então, que a gente possa, enquanto sociedade, contribuir para isso. Cada um no seu espaço, seja nas igrejas, na Câmara, no Executivo, nos espaços que a gente está, que a gente possa ser promotor, então, da justiça e que lute por isso através das políticas públicas, das nossas ações de solidariedade. Muito obrigada, que Deus abençoe o trabalho de cada um e cada uma de nós. Obrigada. Agradecemos a senhora Salete Bagolin Bens pela participação e convidamos o vereador Vagnoni para
entregar um certificado oficial desta casa. Tribuna livre e encerrada.